With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. How do you top your love for your cat? With a cascade of decadent, savory gravy over a mouth-watering mousse pâté. Fancy Feast Gems. 2 gourmet pâtés in one convenient pack. Simply peel and plate to reveal a pyramid shape that makes eating delightful and pamper her with an experience as extraordinary as she is. Turn the everyday into the extraordinary with Fancy Feast Gems. Este podcast contém relatos e descrições gráficas que podem ser perturbadoras para algumas pessoas. Ouça com cautela. Olá, eu sou Rodolfo Brenner, host do podcast Clube dos Detetives, e esse é o Crimes Sinistros. Aqui vocês vão conhecer os casos de true crime mais estranhos e insólitos que existem. Nesse episódio vocês vão conhecer a história de quando o torso de uma criança foi encontrado no rio Tâmisa, gerando uma das maiores investigações da Inglaterra, com direito a buscas internacionais, falsos testemunhos e magia negra. Nesse caso que ficou conhecido como Adam, o torso no Tâmisa. No dia 21 de setembro de 2001, um homem chamado Aidan Minter estava voltando do trabalho para casa em Londres, na Inglaterra. Ao passar pela Tower Bridge por volta das 4 horas da tarde, ele olhou em direção ao rio Tâmisa e se deparou com algo estranho. Ao chegar mais perto das grades, ele viu que se tratava de um torso humano. A polícia foi chamada, recolheu o torso do rio e levou para a autópsia. Foi constatado que ele pertencia a um menino negro com idade entre 5 e 7 anos. As pernas, braços e cabeça tinham sido removidas com precisão cirúrgica. E a única peça de roupa que ele estava vestindo era um shorts laranja. Segundo o legista que fez a autópsia, o corpo estava na água há pelo menos 10 dias. Não foi possível precisar a causa da sua morte, mas a desconfiança era de que tinha sido uma hemorragia causada por um corte na região da garganta. Oceanografistas chamados pela polícia não conseguiram identificar com precisão onde o corpo tinha sido jogado, mas conseguiram calcular um raio de 19 quilômetros de onde o torso foi achado. A polícia procurou por imagens de câmeras de segurança nas margens do rio, mas a busca foi difícil por conta da área extensa e nada útil foi encontrado. Também houve buscas nos bancos de dados de crianças desaparecidas, mas nenhum perfil combinou com a do torso encontrado. Ainda em setembro, foi realizada uma conferência para a imprensa em que o comandante da polícia de Londres, o Andy Baker, se referiu à vítima como Adam, nome que seria adotado até que a identidade da vítima fosse descoberta. Ele pediu para que a população entrasse em contato com a polícia caso alguém tivesse alguma informação, além de oferecer uma recompensa de 50 mil libras. Porém, como os ataques do 11 de setembro tinham acontecido apenas 10 dias antes, pouco acabou sendo noticiado sobre o Adam. Foi realizada uma varredura próxima de onde o corpo foi achado e a polícia encontrou 7 velas pretas enroladas em um lençol branco, além de palavras escritas em outro idioma que posteriormente foi identificado como nigeriano. Lembram que os noticiários não deram muito espaço para essa notícia anteriormente? Pois bastou a polícia dizer que eles suspeitavam que o menino tinha sido morto em um ritual que todos os tabloides se voltaram para o caso. Pouco tempo depois, uma família nigeriana procurou a polícia para explicar que a vela e o lençol eram, na realidade, um trabalho de agradecimento, porque um parente deles tinha sobrevivido ao ataque das Torres Gêmeas. Inclusive, o que estava escrito em nigeriano era o nome desse homem.
Após uma consulta com antropólogos e especialistas em religiões africanas, foi confirmado que esse ritual realmente existia e que a proximidade com o local onde o torso foi encontrado era apenas uma coincidência. Com essa pista descartada, a polícia se voltou ao shorts laranja que tinha sido encontrado vestindo o torso. Ao rastrearem a etiqueta do produto, foi descoberto que a peça era vendida pela marca Kids & Company, exclusivamente na Alemanha. Do tamanho específico que o garoto vestia, apenas 820 peças tinham sido vendidas. Essa informação era útil, mas não havia como bater o martelo sobre o garoto viver na Alemanha, apenas que os shorts com certeza tinha sido comprado lá. Ainda em 2001, outro torso infantil foi encontrado, só que dessa vez em Nuda, na Holanda. Apesar de chamar a atenção para uma possível conexão, dessa vez o torso era de uma menina e essa menina era branca. Só que depois de alguns dias, essa menina foi identificada como a Rowena Rickers e a sua mãe e o seu padrasto foram presos pelo seu assassinato. Ou seja, essa era mais uma pista que acabou não dando em lugar nenhum. Sem muito com o que trabalhar, a polícia voltou para a ideia de que o corpo teria sido usado em algum tipo de ritual. Em janeiro de 2002, eles contataram um expert em cultura africana chamada Dr. Hendrik Schultz para analisar o caso. Após alguns dias de trabalho, ele concluiu que a morte do Adam era condizente com um ritual Muti. Muti é a prática de medicina tradicional comum na região sul da África, na qual se usa partes de plantas e de animais para a fabricação de remédios naturais. Existem diversas ramificações da prática e em algumas delas podem conter a prática de usos de partes de corpos humanos, especialmente infantis. E é importante dizer que esses rituais, eles não são exatamente sacrifícios humanos, ou seja, o objetivo não é entregar a alma ou o corpo daquela pessoa, daquela criança, enfim, para alguma entidade, mas sim é cometido um assassinato ritualístico, vamos dizer assim, onde as partes do corpo dessa pessoa, elas são removidas e com essas partes se fazem poções, enfim, que são usadas aí nos rituais. Segundo uma publicação de 2010, esse tipo de medicina específica e colheita de membros humanos era mais comum em algumas áreas da África do Sul e da Nigéria. Em fevereiro, a polícia contatou o criminologista Richard Hoskins. A expectativa da polícia era de que ele pudesse identificar de onde a vítima tinha vindo apenas através do seu corpo. E como o aparelho genital do Adam estava preservado, o Richard percebeu uma coisa em comum, que essa vítima ela era circuncidada. O que é circuncidar? É tirar o prepúcio, aquela pele que cobre ali a glande, a cabeça do pênis da criança nesse caso. E isso é uma coisa incomum para a África, isso é mais comum em alguns povos judeus e tal, mas isso acontecia com muito mais frequência entre os povos da etnia Yorubá, da Nigéria. Essa informação acabou não ajudando tanto assim e o caso continuou parado. E por conta disso, a polícia de Londres decidiu pedir ajuda para ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Nelson Mandela, que tinha sido presidente da África do Sul, mas sempre foi uma figura muito importante e respeitada em todo o continente africano. O Nelson Mandela fez um apelo na TV pedindo por informações que ajudassem a identificar o Adam, mas isso também não surtiu nenhum efeito. Algumas semanas depois, o Departamento de Serviço Social de Glasgow, na Escócia, contatou a polícia de Londres após 2 meninas serem removidas da casa da mãe, uma mulher nigeriana. Essa mulher se chamava Joyce Ozingid, mas todas as informações recuperadas dos seus documentos eram falsas, incluindo o seu nome. Foram realizadas buscas na casa da Joyce, na qual foram apreendidos itens usados em rituais Muti. Também foram encontrado um cartão postal com o endereço de Londres marcado. E a polícia visitou esse local e os moradores disseram que a Joyce ela tinha visitado eles, mas só uma vez, e ela tinha ido lá para procurar por alguém que pudesse realizar um ritual para ela. Eles conversaram um pouco, aquele papo mais ameno, e a Joyce contou que recentemente ela tinha estado na Alemanha.
E aí, por causa disso, foram realizadas novas buscas ali na casa da Joyce, e dessa vez foram encontradas várias roupas da marca Kids & Company, a mesma do shorts laranja que o Adam vestia. E essas roupas elas estavam escondidas, ou seja, a Joyce escondeu as roupas para a polícia não encontrar. E por conta disso, ela foi levada para a delegacia para depor, e aí o que ela contou, né? Que ela realmente vivia na Alemanha com o ex-marido dela, o Samuel, e o sobrenome dele é impronunciável, né? Então a gente vai chamar ele só de Samuel. Isso até 2001, porque depois disso ela fugiu por conta da violência que tanto ela quanto as suas filhas sofriam. Esse Samuel, segundo a Joyce, ele seria líder de um culto chamado Black Coat Eyes of the Devil Guru Maharaj, e era um culto que praticava sacrifícios humanos e que teria sido responsável pelo assassinato de pelo menos 10 crianças, incluindo o primeiro filho da Joyce. E aí a polícia acreditava que esse torso poderia ser desse primeiro filho aí da Joyce, com o Samuel, e foi colhida uma amostra de DNA da Joyce comparado com o do Adam, mas eles não tinham nenhum parentesco. E depois dessa negativa, do teste de DNA, a Joyce meio que parou de cooperar um pouco com a polícia, inclusive ela não dava seu nome verdadeiro de jeito nenhum. E a próxima pista do caso só veio em 2002, mais precisamente em outubro, mais de um ano depois que o torso do Adam tinha sido encontrado no rio Tamisa. Foram realizadas novas buscas em algumas casas da região do sul e do leste de Londres, e a polícia encontrou documentos de um homem chamado Kingsley Ojo, que seria um traficante de pessoas responsáveis por ter levado tanto a Joyce quanto o Samuel para a Europa. Foi encontrado com esse cara um passaporte com o nome Omebiv Joyce Harber e com a data de nascimento de 14 de junho de 1971. Fora isso, que era uma pista muito importante, porque esses eram os documentos oficiais da Joyce, eles também encontraram uma fita VHS que datava de fevereiro de 97. E ao assistir, eles se depararam com uma cerimônia de casamento entre a Joyce e o Samuel. E nessas gravações, em um momento ali, houve um sacrifício, no caso uma cabra, que foi sacrificada em um altar como uma oferenda. E depois disso, a polícia decidiu procurar o Samuel. Eles procuraram pelo nome e sobrenome impronunciável dele em vários bancos de dados da Europa, inclusive da Interpol, a Polícia Internacional. Mas eles descobriram que o Samuel ele tinha vários nomes falsos por onde ele andava. Ele inclusive era procurado na Alemanha por vários crimes, incluindo falsificação de documentos e tráfico de pessoas. E aí, em dezembro de 2002, o Departamento de Imigração informou que a Joyce seria deportada de volta para a Nigéria e que a única opção de mantê-la ali na Inglaterra, por alguma questão com o crime do Adam, era acusar ela pelo assassinato ou desmembramento do Adam. Só que os policiais, o Ministério Público, enfim, eles sabiam que eles não poderiam fazer isso, porque não tinha nada que ligasse ainda a Joyce com o Adam. Então eles não fizeram nada e ela foi deportada. Pouco tempo depois, a polícia conseguiu rastrear o Kingsley Ojo. Ele estava escondido com nome falso, inclusive. Os policiais foram até o endereço dele com um mandado de busca, mas quando chegaram lá, viram que o apartamento dele estava vazio. E aí ele acabou sendo preso algum tempinho depois, quando ele foi encontrado, mas ele negou duas coisas. Primeiro, ele negou ter algum envolvimento com a morte do Adam, e ele também negou ter qualquer tipo de envolvimento com a Joyce, embora o número dela estivesse salvo no celular dele. Na mesma época, saíram os resultados das análises feitas em amostras coletadas na casa do Kingsley Ojo. Essas amostras eram compatíveis com uma substância arenosa que foi encontrada dentro do estômago e do intestino do Adam. E aí, com a ajuda de um geologista, ficou comprovado que essa substância tinha grãos de quartzo encontrados num rio na Nigéria. E esse rio ficava no subúrbio de Benin City, que era, por acaso, a cidade de onde a Joyce, o Samuel e o Kingsley tinham vindo. E aí aconteceu uma coisa que foi assim um acaso do destino. A polícia prendeu um homem nigeriano e esse homem acabou servindo como informante. E ele deu a posição oficial do Samuel, porque ele estava escondido em Dublin. Quando o Samuel foi preso, ele negou conhecer a Joyce, mas isso era mentira, afinal
né, existia uma fita mostrando os dois se casando. E agora eles já tinham, né, em custódia o Samuel e o Kingsley. Então faltava eles encontrarem a Joyce. E assim foi feito. Ela foi detida em Lagos, na Nigéria. A Joyce informou mais sobre esse culto. Segundo ela, teria sido membro entre 1994 e 2002. Só que ela acabou saindo justamente por não concordar com algumas práticas que nas fontes são chamadas de magia negra. E ao ser questionada sobre o Adam, dessa vez a Joyce disse que sabia que essa criança tinha sido morta em Lewisham, que é um bairro no sudeste de Londres, mas que não sabia o que tinham feito com o restante do seu corpo. Em outubro de 2003, um grupo de botânicos resolveu colher amostras do intestino do Adam e eles conseguiram descobrir uma coisa muito interessante, que uma das últimas refeições do Adam tinha sido uma mistura de feijão de calabar, que é uma planta usada em alguns rituais e que causa paralisia, com datura, que é um sedativo natural. A polícia decidiu acusar o Kingsley Ojo pelos seus crimes de falsificação e tráfico e tal, e ele se declarou culpado e recebeu apenas 4 anos de prisão. Na cadeia, né, segundo algumas fontes, ele continuou realizando as suas cerimônias ritualísticas, inclusive ganhou respeito, né, entre os presos. E em dezembro de 2006, 4 anos após ser encontrado, só agora o corpo do Adam foi sepultado em uma cova sem identificação em Londres. E a próxima pista do caso só veio em 2008, quando a Joyce procurou a polícia da Nigéria para admitir que ela teria cuidado do Adam quando ele ainda era criança e estava na Alemanha ali com ela. Uma assistente social alemã chamada Ria Mattis, ela confirmou ter visto o menino na casa da Joyce em junho de 2001, e isso foi alguns meses antes do torso ser encontrado. Em 2011, a polícia decidiu revistar todo o material já apreendido do caso, incluindo os pertences da Joyce, que nessa época estavam aí na Alemanha. Para surpresa deles, foi encontrada uma foto de um menino com cerca de 5 anos. E ao perguntarem para Joyce de quem se tratava, e ela confirmou que esse menino se chamava Ikpoazoa e que, na realidade, ele era o Adam. Ele tinha ficado nos seus cuidados até 2001, quando foi entregue por um homem chamado Bawa, e esse seria o apelido que o Samuel usava durante seus rituais, ou seja, a criança foi usada num ritual, foi basicamente isso que ela quis dizer. Bom, parecia que tudo estava se encaixando e agora faltava a polícia confirmar a identidade da criança, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Em 2012, o irmão da Joyce, ele contatou a polícia para refutar aquilo que ela tinha dito. E ele disse que aquele menino se chamava Danny e ele estava vivo e morando na Alemanha. O menino que, no caso, ela apontou que deveria ser o Adam. E ao checarem essas informações, a polícia confirmou que realmente, né, esse menino estava vivo, então ele não podia ser o torso. E nessa mesma época foi dito que a Joyce estava passando por vários problemas, incluindo questões de saúde mental, e isso poderia ter influenciado ela a dar aí essas falsas alegações. E após isso, infelizmente, o caso esfriou novamente. Em 2021 foi feita uma matéria sobre os 20 anos do caso, incluindo entrevistas com o Aidan Minter, que foi aquele homem que encontrou o torso pela primeira vez. E ele disse que tinha desenvolvido transtorno de estresse pós-traumático por conta dessa experiência e que ele sempre pensava naquela criança. Os jornalistas foram atrás da Joyce para comentar o caso, mas descobriram que ela tinha falecido em 2020. Kingsley Ojo e o Samuel, eles ainda moram na Nigéria, mas eles nunca foram oficialmente ligados ao caso. Durante anos, a polícia de Londres buscou a identidade do torso encontrado no rio Tâmisa, mas sem sucesso. A esperança é que ele pode ser identificado através de genealogia genética, mas até lá, resta esperar. Eu sou Rodolfo, esse foi o Crimes Sinistros e a gente se vê na semana que vem.